Outra, cinema, ele não precisa necessariamente dar todas as respostas. Quando você vai ver um filme, principalmente hoje em dia, a gente está muito doutrinado, literalmente, à narrativa americana, onde está tudo amarradinho, a história ela tem que agradar o tempo todo. Explicar o tempo todo também, né? E Kleber ele vai numa outra vibe, entendeu? O negócio dele não é indústria, o negócio dele é mais cinema-arte. A arte não é nem sempre feita para agradar o público, é feito para pensar. Nem sempre, assim, a arte muitas vezes é feito não para você ver aquilo que você quer, mas aquilo que você precisa. Muitas vezes se você saber que você está precisando. Aí a reflexão, entendeu? Falar sobre a questão da época da ditadura. E acho interessante também como ele pega várias coisas que normalmente nos filmes dele tem muito sobrenatural que ele não explica. Mas esse filme ele explica, sabe? E realmente, na época da ditadura, as pessoas jogavam, né, pedaços das pessoas torturadas no mar. E foi aí que apareceu uma perna. Sim. E aí a imprensa foi obrigada a criar essa história da perna cabeluda como se fosse uma cortina de fumaça. Nem sempre um filme ele é feito para contar uma história. Essa coisa de você da jornada do herói e tudo, isso veio depois do cinema. O cinema no início era uma coisa muito mais experimental, muito mais isso é uma poética. das formas de contar a história. Exatamente. Você tem várias formas de contar uma história. O cinema ele começa como viagens mesmo, sabe? Poesia, etc. Na década de 20, na década de 30. E depois é que o pessoal começou a se aproximar da literatura, dos dramas, do melodrama, etc. E Hollywood absorve essas regras, entre aspas, da literatura, que toda história tem que ter um protagonista, o protagonista tem que passar por uma transformação, e todo personagem que está ali tem que ter uma função, etc. Mas nem sempre, no cinema, nem na própria literatura é assim, quanto mais no cinema. O protagonista tem que se transformar, né? Tem muito isso também. Ele tem que passar por uma transformação, ele tem que ter uma jornada, o retorno. De Volta para o Futuro, o primeiro, né? Martin McFly não passa por transformação nenhuma, velho. É um filme fuderoso. Entendeu? É uma prova que você não precisa ter todos os elementos de narrativa para o filme ser bom. Exatamente. Então, o que eu acho bacana, no caso, voltando para o Agente Secreto, é isso. É um filme meio que ele pega referências de outros cinemas, porque Kleber, antes de fazer cinema, ele era crítico, ele é um cinéfilo, entendeu? Ele tem uma cultura cinematográfica muito grande. Tipo, como Tarantino tem, Truffaut, Godard, esses cineastas da geração dos anos 60, 70, Glauber Rocha, etc. E ele pega todo esse caldeirão e bota no filme dele. É repleto de referência. Então, não vá assistir o filme esperando ver aquela coisa clássica, Sessão da Tarde. Não é. Kleber tem uma coisa, e é interessante isso que tu falou, porque ele muitas vezes, quando a gente fala dessa diferença, né, na maneira de você filmar e você contar uma história, a história não necessariamente ela sempre tem uma função de caminhar para frente. Então, às vezes, você conta a história através de uma imagem mesmo, né? Então, aquela imagem tá ali para ficar no imaginário, vai entrar na sua cabeça, e necessariamente aquela imagem ali, ela não é uma imagem que faz parte de um quebra-cabeça, e ela faz um sentido na história e vai caminhar para frente, né? Com a narrativa. E eu acho que Kleber também ele faz muito isso, assim. Ele também as tramas dele, as histórias que ele conta, também vai muito do sentimento, da sensação que a gente tem quando a gente tá assistindo. Sim. Isso né? É muito menos sobre só a narrativa e da história que eu tô vendo e o protagonista tá... Qual é a história desse protagonista, de onde ele saiu, pra onde ele vai, mas também o que é que eu tô sentindo aqui quando eu tô assistindo isso, né? Qual é a sensação? E uma coisa que é presente em todos os filmes dele é sempre essa coisa da memória. Então ele gosta muito de resgatar
a memória, a nostalgia, como é que era o mundo naquela época e tal. Tanto que esse filme, se você for assistir Retratos Fantasmas e assistir Agente Secreto depois, eu indico o contrário, tá? Mesmo a ordem cronológica sendo Retratos primeiro, eu assisti o contrário. E pra mim foi melhor porque você vê que muitos dos personagens que estão lá são personas que passaram pela vida de Kleber, né? O cara que faz o sogro do personagem do Wagner Moura, que inclusive o ator tá em Bacurau também, ele faz um projetista lá, né? Do cinema. Isso. No filme é o São Luís, na vida real eu acho que era o... Era o... O Arte Palácio, não. Arte Palácio. O Arte Palácio, né? Pronto, então, querendo ou não, é o registro da memória dele. E se você assistir Retratos, você vai ver o quanto esse homem ele é apaixonado por cinema e essa coisa do registro, né? Ele fez um documentário sobre o cinema de Recife, então é muito bom, por sinal. Pau a pau com o próprio Agente Secreto, assim. E essa coisa da memória, vocês falaram agora, me pegou muito. Essa coisa do sentimento também, né? Essa coisa mais bairrista dele. Não que ele retrate Recife como melhor do que outras cidades ou tal. Feita a brincadeira do bairrismo recifense diz, né? Sim. Mas você vê o amor pelaquele cenário, aquela tela que ele tá contando a história dele, né? É o Recife que ele se lembra, né? Sim. É o Recife que tá no imaginário dele.